Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, será que existe alguma relação entre a fé cristã e o Antigo Testamento? A resposta é um sim, com todas as letras maiúsculas. Quando você e eu estudamos a Bíblia Sagrada da forma correta, compreendemos que Deus sempre teve apenas um plano de salvação. Percebemos que a fé era importante tanto nos dias do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Muitos cristãos sinceros creem que a salvação no Antigo Testamento era pela lei. E já que não deu certo esse plano, Deus estabelece o plano da salvação pela graça. Porém, esta compreensão é muito equivocada e nada tem a ver com aquilo que Deus realmente ensina nas Escrituras. Só para lhe dar alguns exemplos, em João capítulo 5, versos 46 e 47, Jesus foi muito claro em dizer que Moisés escreveu a respeito de Jesus. Vou ler para você esse texto a fim de nós analisarmos. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus diz aqui que Moisés, ao ser inspirado e escrever o Pentateuco, Moisés escreveu sobre Cristo. Especialmente em Deuteronômio 18, 21 e 22, quando Deus promete a Moisés que surgiria um outro profeta no futuro, Deuteronômio 18, na verdade 15 em diante, este outro profeta que surgiria no futuro é uma referência ao próprio Cristo em especial. Cristo seria aquele que intermediaria uma relação entre a humanidade e a divindade. Cristo seria o Deus encarnado que salvaria todos os seres humanos unicamente por sua graça. Perceba que Jesus, aqui em João 5, 46 e 47, ele não diz que Moisés escreveu acerca da salvação pela lei. Moisés escreveu sobre Cristo. Todos os ensinamentos do Antigo Testamento foram inspirados por Cristo. Cristo, juntamente com o Espírito Santo, juntamente com a divindade, Cristo é o autor das Escrituras. Não podemos imaginar, amigo ouvinte, que Abraão, por exemplo, o pai da fé, tenha sido salvo pelas obras. Do contrário, ele não seria o pai da fé. Não podemos imaginar que em todo ritual do santuário, em que cordeirinhos eram oferecidos em sacrifício, não podemos imaginar que todo ritual do santuário seja um ritual de salvação pela lei. Não. O cordeirinho sacrificado no lugar do pecador mostrava que o pecador, para ter vida, precisava contar com a morte de um substituto. Isso é graça ou isso é salvação pelas obras, amigo ouvinte? Isso é graça. Por isso, quero convidar você a continuar comigo estudando este tema ao longo da semana. Você vai ver que, em especial na carta de Paulo aos Gálatas, ele se utiliza várias vezes do Antigo Testamento para provar que a salvação é um dom, que a salvação é pela graça e não pelas obras. Eu não tenho dúvida alguma de que esta compreensão mais ampla da doutrina da salvação no Antigo e Novo Testamento ajudará você a ter um cristianismo muito mais dinâmico, muito mais pautado nas Escrituras e numa experiência real com Deus. Obrigado por seu carinho e quero relembrar a você de que você pode pedir gratuitamente um estudo bíblico no site da Rádio Novo Tempo, para você continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo novotempo.com/rádio ou ligue para Novo Tempo em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Você pode adquirir um curso bíblico grátis, não vai pagar nada, será uma honra para nós compartilharmos aquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da palavra dele. Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Os Gálatas, de acordo com o apóstolo Paulo, estavam seguindo um outro evangelho. Um evangelho que ensinava a salvação pelas obras, ao invés de uma salvação única e exclusivamente pela graça de Deus. E Paulo fica tão chateado com os Gálatas, que Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Gálatas, dá uma repreensão muito dura para eles. Veja como Paulo os chama, por exemplo, em Gálatas 3, 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Paulo começa dando uma repreensão e depois ele continua argumentando com perguntas retóricas para levar os Gálatas a refletirem. A repreensão é vista na utilização da palavra insensato. Quando Paulo chama os Gálatas de insensatos, ele está dizendo que eles eram o quê? Sem juízo, estúpidos. Para o apóstolo Paulo, crer na salvação pelas obras é o mesmo que ser um estúpido. E para demonstrar a insensatez deles em acreditar na salvação pelas obras, como que Paulo argumenta? Ele se utiliza de algumas perguntas retóricas. E ele começa a perguntar o seguinte: deixa eu perguntar para vocês, vocês receberam o Espírito Santo, ou seja, vocês foram aceitos na comunidade divina, na igreja, vocês foram salvos, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? É óbvio, eles primeiro creram na mensagem e depois receberam o Espírito. E ele continua perguntando: o Espírito Santo, manifesto entre vocês e que fez muitos milagres, ele o fez isso porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na mensagem do Evangelho? É claro, porque creram na mensagem do Evangelho. Então aí Paulo está aqui perguntando, por quê? Se vocês receberam o Espírito Santo pela graça, porque creram na mensagem, se vocês foram aceitos na igreja, porque creram e tiveram fé, por que agora vocês querem ser salvos pelas obras? Por que agora vocês querem se circuncidar, como mandam os falsos ensinadores, para se sentirem salvos? E Paulo faz uma outra pergunta. Ele pergunta no próprio verso 1 de Gálatas 3, quem os enfeitiçou? Ou seja, ele está tão decepcionado com os Gálatas que ele chega a alegar que parece que alguém jogou um feitiço sobre eles para que eles decaíssem da graça e passassem a confiar nas próprias obras. Paulo estava muito chateado, porque enquanto Paulo havia apresentado para eles a cruz como o centro da experiência de vida do cristão, eles estavam se afastando da cruz para uma salvação baseada no comportamento. Nós vamos aprender, amigo ouvinte, num dos estudos da semana, que a lei de Deus é importante na vida do cristão, mas ela precisa estar no lugar certo. E para começarmos, precisamos deixar bem claro que o apóstolo Paulo está nos ensinando que a lei não é uma forma de sermos aceitos por Deus. Por mais que você se esforce por obedecer, você é um pecador e tem pecados passados e ainda tem uma natureza pecaminosa e vai errar mais vezes. Deste modo, a aceitação diante de Deus não depende das obras, porque se fosse assim, ninguém se salvaria. Você é aceito por Deus quando você expressa fé no sacrifício substitutivo de Cristo e na sua ressurreição. Você alimenta a sua fé crendo no sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial. E a obediência virá como um resultado de um coração transformado. Nós veremos mais sobre isso ao longo da semana. Finalizo o programa agradecendo a você por acompanhar o Lições da Bíblia e queria também relembrar
que você pode continuar se aprofundando no estudo da Bíblia com o programa Lições da Bíblia acessando o site da Rádio Novo Tempo. Acesse novotempo.com/rádio e inscreva-se para receber um curso bíblico grátis. E se quiser, poderá também ligar para Novo Tempo em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Obrigado por sua companhia, um abraço, até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No que o apóstolo Paulo baseava a sua argumentação para provar aos Gálatas que o cristão é salvo pela fé e não pelas obras? Por incrível que possa parecer, amigo ouvinte, a base de Paulo eram os escritos do Antigo Testamento. Você perceberá hoje que a crença de muitos cristãos sinceros de que o Antigo Testamento foi abolido, ou de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, enquanto que no Novo é pela graça, você perceberá que esta crença é totalmente equivocada e distorcida. E eu vou lhe apresentar algumas razões. Mas antes, vamos ler o que está em Gálatas, capítulo 3, dos versos 6 a 8. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Para defender a doutrina da justificação unicamente pela fé em Cristo, o apóstolo Paulo claramente usou o Antigo Testamento. E não poderia ser diferente, amigo ouvinte, porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Quando Paulo escreveu, não existia ainda o Novo Testamento. Não havia sido ainda reunido nos 27 livros, assim chamados. O Antigo Testamento era a base da argumentação de Paulo porque a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Em 2 Timóteo 13,6, ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A Escritura de Paulo eram os livros do Antigo Testamento. Paulo utilizou os escritos do Antigo Testamento para defender a doutrina da justificação pela fé, como lemos aqui em Gálatas 3, 6 a 8. Utilizou os escritos do Antigo Testamento para demonstrar que Jesus é o Messias. Podemos deduzir isso lendo Romanos 1, verso 2. Paulo usou o Antigo Testamento para ensinar aos cristãos da Igreja de Roma a respeito da vida cristã, como lemos em Romanos 13, 8 a 10. Nesse trecho de Gálatas 3, 6 a 8, indo mais adiante, em Gálatas 3, 6 a 14, Paulo utilizou pelo menos 5 textos do Antigo Testamento para apoiar a sua argumentação. Ele utiliza Gênesis 12, verso 3, Deuteronômio 27, verso 26, Gênesis 15, 16, Deuteronômio 21, versos 22 e 23 e Levítico 18, verso 5. Indiscutivelmente, a base dos ensinos e da argumentação de Paulo era o Antigo Testamento. Com isso, meu irmão e minha irmã, nunca mais você pode dizer que o Antigo Testamento foi abolido. Você não pode dizer isso. Nunca mais você deveria dizer que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça. Por favor, nunca mais diga isso. Leve à sua igreja este ensinamento, demonstrando para os seus irmãos na fé que para o cristianismo ser coerente, para que a fé deles nas Escrituras seja coerente, eles têm que crer que o Antigo Testamento foram inspirados por Deus e que em ambos os testamentos a salvação é pela graça. Se israelitas e depois judeus entenderam equivocadamente a salvação, isso é uma outra história.
Eles entenderam equivocadamente e pensavam em salvação pelas obras, mas nunca foi essa a mensagem da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber a graça de Deus. Tem esta compreensão mais integral, mais ampla, mais holística da Bíblia e você entenderá o cristianismo. O cristianismo terá muito mais lógica para você. E queria também relembrar que você pode continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o site da rádio, novotempo.com/rádio, inscreva-se para receber um curso bíblico grátis. E se quiser, poderá também ligar para Novo Tempo em horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. Um abraço carinhoso, Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem demonstrei para você, com base em Gálatas 3, 6 a 8, que a base argumentativa de Paulo para defender a salvação pela fé em Cristo foi o Antigo Testamento. Hoje eu quero explicar para você o porquê de Paulo usar a figura de Abraão. Em Gálatas 3, verso 6, ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele menciona Abraão especialmente por dois motivos. Primeiro, Abraão é a figura central no judaísmo até hoje e era a figura central para eles naquela época. Se Paulo conseguisse demonstrar, como conseguiu, que Abraão foi salvo, foi chamado por Deus pela graça de Deus e não por méritos, Paulo poderia demonstrar que eles estavam totalmente equivocados na argumentação de uma salvação pelas obras. Além disso, os judeus na época de Paulo acreditavam que Abraão era um modelo de um verdadeiro judeu. Então Paulo usa Abraão também para mostrar o seguinte: bom, se o modelo principal para vocês acredita na salvação pela fé, vocês precisam fazer a mesma coisa. Paulo quer mostrar isso para eles. Paulo apela para Abraão na sua argumentação para mostrar que o patriarca não havia sido um exemplo de observância da lei. Acima disso, um exemplo de fé. É óbvio que a fé de Abraão foi acompanhada pela obediência, porque como bem diz Tiago, em Tiago 2, 16, 17 e também 22, 26, a fé sem obras é morta. Mas mesmo que Abraão seja um exemplo de obediência e fidelidade, o principal exemplo de Abraão é a fé. E Paulo demonstra que Abraão, primeiro, creu em Deus e depois obedeceu. Veja, a obediência veio como resultado de Abraão ter sido declarado justo, perdoado, e não era um meio de ele ser perdoado. Abraão obedeceu porque já havia sido perdoado e não obedeceu para ser perdoado. Não podemos inverter as coisas. Do contrário, ensinaremos uma doutrina legalista para as pessoas, seremos legalistas e nos afastaremos da cruz. Interessante também é a palavra que diz que foi imputado, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. O que significa esse termo? Esta é uma palavra, uma metáfora, uma palavra simbólica assim utilizada, tirada do mundo dos negócios. Ser imputado quer dizer ser creditado, colocar na conta de alguém. O que Paulo está ensinando é que a justiça de Cristo é colocada na nossa conta bancária, diríamos assim. Não porque temos méritos ou porque podemos pagar a Deus por isso, mas quando exercemos fé, Deus nos dá esse crédito, que é o crédito da salvação. Ele coloca crédito na nossa conta bancária porque nós não temos nada a oferecer a Deus por causa dos nossos pecados. Mas quando aceitamos a Cristo pela fé, isto é creditado a nós, a justiça de Cristo é creditada a nós. Nós recebemos a salvação como um presente. Como é bom, amigo ouvinte, descobrirmos na palavra de Deus que o Salvador deseja colocar na nossa conta os créditos necessários para a salvação eterna.
Para recebermos isso, basta crermos em Deus e permitirmos, a partir de então, que o Espírito Santo nos transforme e nos torne pessoas ainda melhores. Portanto, fixe seus olhos em Cristo e permita que o Espírito Santo torne você uma nova criatura como resultado do perdão, da justificação que Ele já efetuou na sua vida. Obrigado por seu carinho e quero relembrar a você de que você pode pedir gratuitamente um estudo bíblico no site da Rádio Novo Tempo, para você continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo novotempo.com/rádio ou ligue para Novo Tempo em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Você pode adquirir um curso bíblico grátis, não vai pagar nada. Será uma honra para nós compartilharmos aquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da palavra dele. Obrigado por acompanhar o Lições de hoje. Pela graça de Deus, nos encontraremos amanhã. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em um momento da semana, eu apresentei a você as provas bíblicas de que o apóstolo Paulo baseou toda a sua argumentação a favor da salvação pela fé. Ele baseou a sua argumentação unicamente no Antigo Testamento, porque era a Bíblia dele. Hoje eu quero demonstrar para você alguns poucos textos dos muitos que existem, onde poderemos claramente ver o Evangelho no Antigo Testamento. O primeiro texto que eu gostaria de destacar para você é Gênesis 12, 1-3. Em Gênesis 12, 1-3, Deus achega-se a Abraão e o chama para sair da terra de Ur dos Caldeus, uma terra pagã. Abraão nada tinha feito para merecer o chamado divino. E Deus, por sua livre e espontânea e amorosa vontade, fez o seguinte convite a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós percebemos claramente o Evangelho. Deus chama a Abraão unicamente por sua graça e não pelos méritos de Abraão. E Deus diz do verso 3, que ele, através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Por causa da obediência de Abraão? Não. Porque como resultado da fé de Abraão, o Cristo nasceria da descendência de Abraão. Por meio de Abraão, todas as descendências da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque de Abraão, da sua linhagem, sairia o Messias, aquele que morreria na cruz e pagaria a dívida causada pelos nossos pecados. O Evangelho poderia ser visto ainda antes de Gênesis 12. Em outros textos, mais especificamente em Gênesis 3,15, quando Deus promete para Eva que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus está fazendo uma promessa do Messias, que ao morrer na cruz, esmagaria a cabeça da serpente. Outro texto que nos mostra o Evangelho é Gênesis 22. Em Gênesis 22, quando Abraão, a mando de Deus, vai sacrificar o seu filho, e Deus não aceita esse sacrifício porque Deus estava mostrando para o universo a fé que Abraão tinha, e Deus coloca um cordeiro, um animalzinho, na verdade, em substituição ao sacrifício de Isaac, Abraão entende que o pecador só pode ser salvo por um substituto provido por Deus. É por isso que Jesus falou em João 8, 56-59, assim: Abraão viu o meu dia. Em Gênesis 22, Abraão pôde perceber que ele só poderia ser salvo
por meio de um substituto, que o seu filho Isaque foi salvo por um substituto e que esse substituto só pode ser provido por Deus. À luz desses textos, amigo ouvinte, e obviamente há muitos outros que não poderemos abordar por causa do tempo, é impossível crer na salvação pelas obras no Antigo Testamento. Para finalizar, eu deixo para você Levítico 17:11, que diz: porque a vida da carne está no seu sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em favor da vida. Deus pediu para os israelitas obedecerem a fim de serem perdoados, ou Deus proveu o meio, o derramamento do sangue de uma vítima? Óbvio que a resposta é a segunda. Deus proveu o meio. Portanto, amigo ouvinte, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, a salvação é um dom de Deus dado através de Jesus Cristo. Amanhã vamos continuar o nosso estudo e eu desejo mais uma vez contar com a sua companhia. Obrigado por seu carinho e quero relembrar a você de que você pode pedir gratuitamente um estudo bíblico no site da Rádio Novo Tempo, para você continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo novotempo.com/rádio ou ligue para Novo Tempo em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Você pode adquirir um curso bíblico grátis, não vai pagar nada. Será uma honra para nós compartilharmos aquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da palavra dele. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em sua defesa da doutrina da salvação unicamente pela fé em Cristo, o apóstolo Paulo se utilizou do Antigo Testamento para provar aos Gálatas que eles estavam totalmente equivocados em aceitarem uma salvação pelas obras ensinadas pelos legalistas, pelos judaizantes da época. E para tornar ainda mais claro para os crentes da região da Galácia que era impossível salvar-se por meio do comportamento, Paulo, em Gálatas 3:9-14, demonstra a situação do ser humano que deseja ser salvo por suas obras. Vou ler para você o texto. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse texto de Paulo é extremamente importante para a nossa discussão, porque ele diz o seguinte: se você deseja receber a justificação pela obediência, então você é maldito. Por quê? Porque a Bíblia diz que maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está argumentando: você consegue, meu irmão da igreja da Galácia, guardar todos os mandamentos perfeitamente, 100% do tempo, até mesmo em pensamento? É óbvio que não. Então, se você quer basear a sua fé no comportamento, você está amaldiçoado. Porque mesmo que você seja bom aos seus olhos, você ainda é um pecador. E a lei de Deus exige tudo. Obediência perfeita, zerada, diríamos assim. Nenhum pecado mais praticado.
É a sua realidade atual antes da glorificação? A resposta é não. Sendo assim, meu amigo, se você baseia-se na obediência para ser justificado, você está sobre a maldição da lei, a morte eterna. E mostrando a solução para nós, Paulo diz o seguinte: mas Cristo tomou sobre si a maldição, ou seja, a morte do pecador por causa da desobediência. E ao ele morrer na cruz, sem merecer, porque Cristo não pecou, ele assume a maldição da lei, ou seja, ele assume a morte eterna no lugar do pecador. Cristo experimenta a morte eterna. E desta forma, Cristo se torna maldição no nosso lugar para que nós possamos ter a vida eterna. O apóstolo Paulo demonstra que a lei nos condena. Romanos 3,23, o próprio Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei mostra que você e eu estamos condenados. Mas a mesma lei que nos mostra que estamos condenados, nos mostra que em Cristo nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. A mesma escritura que mostra a nossa condenação, ela demonstra também que Cristo se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, como diz 2 Coríntios 5:21. Por sua morte na cruz, Cristo reconciliou a humanidade com Deus. Cristo nos compra de volta para Deus. E deste modo, amigo ouvinte, apegue-se à obediência de Cristo para você ser salvo, e não à sua obediência imperfeita e pecaminosa. Até porque Romanos 5,19 diz que é pela obediência de um só que muitos se tornarão justos. Não é pela obediência sua, nem minha e de mais ninguém. É somente pela obediência de Cristo. Finalizo o programa agradecendo a você por acompanhar o Lições da Bíblia e queria também relembrar que você pode continuar se aprofundando no estudo da Bíblia com o programa Lições da Bíblia acessando o site da Rádio Novo Tempo. Acesse novotempo.com/rádio e inscreva-se para receber um curso bíblico grátis. E se quiser, poderá também ligar para Novo Tempo em horário comercial 0 operadora 12 2127 3121. Que Deus guie os seus passos. Um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem nós aprendemos que Cristo se fez maldição em nosso lugar, morrendo numa cruz, para que você e eu fôssemos libertos da maldição da lei, que é a condenação do pecador à morte eterna. De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas de acordo com Efésios 2, 14 e 15, por exemplo, Jesus nos resgatou da morte eterna. Esse conceito que eu apresentei ontem vai ajudar você a entender por que Jesus Cristo clamou na cruz por ter sentido que Deus Pai o estava desamparando. Lerei para você Mateus capítulo 27, versos 45 e 46. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Cristo, amigo ouvinte, aqui sentiu uma eterna separação de Deus o Pai. E por quê? Porque de acordo com Isaías capítulo 53, versos 4 a 7, Cristo se fez pecado por nós e foi oprimido pelos nossos pecados. Cristo assume na cruz a culpa de todos os seres humanos de todas as épocas. E ao ele assumir o pecado, ao ele tornar-se maldição no nosso lugar, ele sente uma eterna separação do Pai. Ele sente que nunca mais
estaria novamente na presença do Pai. Ele experimenta a angústia que muitos pecadores experimentarão quando Cristo voltar e perceberem que ficarão eternamente longe do Pai. Cristo assume a sua e a minha culpa. E por Cristo, amigo ouvinte, não merecer morrer, e mesmo assim ter morrido, Deus adquire o direito legal de perdoar todo aquele que exerce fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Olha que maravilha. E por causa do sacrifício e ressurreição de Jesus, você e eu passamos a pertencer a Deus pela segunda vez. Nós pertencemos a Deus pela primeira vez, quando fomos criados. Pertencemos a Deus pela criação. Mas, depois que nós pecamos, depois que a humanidade pecou, a humanidade se tornou presa, cativa pelo diabo. E aí Cristo na cruz nos compra e faz com que nós pertençamos a Deus pela segunda vez. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Para finalizar o nosso estudo de hoje, eu quero ler para você uma citação muito bonita da escritora Ellen White, que se encontra no livro O Desejado de Todas as Nações, página 753. Essa citação vai ajudar a você a valorizar ainda mais o sacrifício de Jesus no seu e no meu lugar. Diz ela: sobre Cristo como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Foi contado como transgressor a fim de nos redimir da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre seu coração. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a vida de seu filho. Em toda a sua vida, Cristo havia anunciado ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai e de seu amor perdoador. A salvação para o maior pecador foi seu tema. Agora, porém, com o terrível peso de culpa que carregava, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Agradeçamos a Jesus hoje, amigo ouvinte, e sempre, pela salvação maravilhosa que ele disponibilizou a nós na cruz. E queria também relembrar que você pode continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o site da rádio, novotempo.com/rádio, inscreva-se para receber um curso bíblico grátis. E se quiser, poderá também ligar para Novo Tempo em horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. Um abraço carinhoso, Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.